O caminhão que nunca devia ter sido aberto. O frete proibido. Tem trabalhos que a gente aceita pelo dinheiro e outros porque não tem escolha. Esse era os dois. Era madrugada quando o telefone tocou. Eu estava parado num posto de beira de estrada, tomando um café ralo e frio, e tentando decidir se pegava um frete qualquer ou se tirava uns dias de folga. Mas a voz do outro lado da linha não me deu muita escolha. Tenho um serviço para você. Alta prioridade. Pagamento à vista, em dinheiro. Normalmente, propostas assim já acendem um alerta na cabeça de qualquer caminhoneiro. Mas a quantia que o homem mencionou fez meu coração acelerar. Era mais do que eu ganhava em 3 meses de viagens. E qual é a carga? Perguntei. Não importa. Só siga as instruções. E uma coisa, não abra o baú. Em hipótese alguma. O jeito que ele disse aquilo, pausado, como se quisesse ter certeza que eu gravaria cada palavra, me deixou desconfortável. Mesmo assim, aceitei. Dinheiro fácil, pensei. Só que não havia nada de fácil naquela proposta. Na manhã seguinte, fui buscar a carga. O local não era um armazém comum. Era um galpão isolado, com portão enferrujado e segurança armada na entrada. 2 homens vieram me receber, ambos de óculos escuros e expressão dura. Não me pediram documentos, não anotaram nada. Apenas abriram o portão e me mandaram recuar o caminhão até a doca de carga. Foi então que vi. O objeto que colocaram no baú não parecia uma carga comum. Era um container preto, sem marcação, trancado com grossas travas de aço. Um deles me entregou um envelope. Aqui está o pagamento. E as instruções. Lembre-se, não abra. O outro me encarou por um segundo a mais do que deveria, como se estivesse tentando me ler por dentro. Foi nesse momento que percebi. Eles não estavam me contratando só para transportar algo. Eles estavam me testando. A viagem começou tranquila, mas algo me incomodava. O container fazia um ruído estranho de vez em quando. Não era som de metal batendo. Parecia mais algo se movendo lá dentro. Tentei ignorar, mas quanto mais rodava, mais minha cabeça martelava a pergunta: o que diabos eu estou carregando? No segundo dia de viagem, aconteceu a primeira coisa estranha. Eu estava em um trecho deserto, quando vi um carro preto no retrovisor. Ele manteve distância por mais de 1 hora, até que, de repente, acelerou e emparelhou comigo. O vidro baixou. Um homem com expressão nervosa gritou: abre o baú. Você precisa abrir agora. Fiquei sem reação. Antes que pudesse responder, ele acelerou e desapareceu na frente. Aquilo mexeu comigo. Quem era ele? Como sabia da minha carga? E por que queria que eu fizesse justamente o que me proibiram? Naquela noite, parei num posto para dormir. Mas o sono não veio. O baú parecia emitir sons mais frequentes, como passos abafados. Às vezes, um som oco, como se algo batesse de dentro para fora. Me levantei, peguei a lanterna e caminhei até a traseira do caminhão. A chave estava no meu bolso. Bastava girar, e eu teria a resposta. Mas então lembrei do olhar daquele segurança, e das palavras ditas com tanta ênfase. Não abra, em hipótese alguma. Voltei para a cabine e forcei meus olhos a fecharem. Só que uma sensação crescia dentro de mim. Eu já não estava sozinho naquela viagem. Rastros na estrada. Quando a estrada começa a te observar, é hora de decidir se você continua ou dá meia volta. Acordei com o som de batidas secas. 3 pancadas fortes vindas da direção do baú. Meu corpo gelou. Olhei o relógio. 3h17 da madrugada. O posto estava quase vazio. Apenas 2 caminhões estacionados longe e um frentista sonolento na bomba de combustível. Peguei a lanterna novamente e saí. A cada passo em direção à traseira, senti meu coração batendo mais rápido. O ar estava pesado. Silêncio absoluto. Encostei o ouvido na porta do baú. Nada. Toquei na trava. Estava quente, como se algo dentro estivesse emanando calor. Engoli seco e voltei para a cabine. Mas, antes que eu fechasse a porta, percebi algo estranho no chão.
marcas de pegadas na terra batida. Elas iam até a traseira do caminhão e voltavam para o mato. Retomei a viagem antes do amanhecer, mas logo percebi que não estava sozinho. O carro preto da noite anterior voltou. Mantinha a mesma distância, como se estivesse me escoltando ou esperando o momento certo para agir. No meio da manhã, parei num restaurante de beira de estrada para comer algo. Assim que sentei, um homem alto, de barba rala e jaqueta de couro, se aproximou da minha mesa. Você é o motorista do Volvo vermelho, certo? Quem quer saber? Respondi, já na defensiva. Ele olhou ao redor, se inclinou e falou baixo. Não chegue ao destino. Eles não vão te deixar sair vivo depois que entregar. Antes que eu pudesse perguntar o que ele sabia, o sujeito saiu pela porta e entrou num carro, o mesmo carro preto que vinha me seguindo. Aquilo mexeu ainda mais com minha cabeça. Voltei para o caminhão e peguei o envelope que os homens do galpão tinham me dado. Até então, só tinha conferido o dinheiro, mas havia também uma folha com instruções detalhadas. Seguir rota indicada. Não parar em cidades grandes. Não atender ligações de números desconhecidos. Chegar até o ponto final antes do amanhecer do dia 4. Não abrir o baú. O mais perturbador, porém, estava no rodapé. Em letras pequenas, havia uma frase: se algo der errado, destrua o caminhão. Continuei dirigindo, mas agora sentia cada quilômetro pesar. O container no baú parecia mais inquieto. Era como se algo, ou alguém, estivesse se movendo lá dentro com mais frequência. Às vezes, um baque forte me fazia segurar firme o volante. No final da tarde, parei para abastecer. Enquanto o frentista enchia o tanque, notei um menino de uns 10 anos me observando de longe. Ele apontou para o caminhão e falou com a mãe, que imediatamente o puxou pelo braço e saiu apressada. Não era mais coincidência. Algo naquela carga fazia as pessoas reagirem de forma estranha. Decidi que precisava ver o que estava transportando, mas, antes que pudesse tomar coragem, meu celular vibrou. Número desconhecido. Não abra o baú. Aonde você for, vamos estar observando. A ligação caiu. Não houve tempo para a resposta. Olhei ao redor e não vi ninguém, mas senti que tinha olhos sobre mim. Naquela noite, dormi mal. Sonhei com sons metálicos, respirações fortes e algo batendo de dentro para fora, até que acordei e percebi que não era sonho. O primeiro olhar. Tem momentos em que você sabe que não há mais volta. Eu estava prestes a atravessar essa linha. A madrugada estava silenciosa, até que o barulho começou de novo. 3 pancadas secas, depois 2 mais fracas. Como se alguém estivesse tentando criar um código. Levantei e fui até a traseira do caminhão. A chave tremia na minha mão. O que quer que estivesse lá dentro. Parecia estar tentando se comunicar ou escapar. Olhei para os lados. Nenhum movimento. Engoli seco, girei a chave lentamente e abri só o suficiente para criar uma fresta de poucos centímetros. Um sopro de ar quente e pesado saiu de dentro, como se o container fosse um organismo vivo que respirava. Puxei a lanterna e direcionei o feixe para dentro. Por um instante, não vi nada, apenas a superfície preta e lisa do container. Mas então, algo brilhou. 2 pontos refletiram a luz e se moveram. Meu coração disparou. Fechei a porta com força e travei de novo. Fiquei parado ali, tentando processar o que tinha visto. Não era reflexo. Eram olhos. Voltei para a cabine e tentei pensar racionalmente. Se havia alguém, ou algo, vivo ali dentro, significava que essa não era apenas uma carga ilegal. Podia ser tráfico de pessoas. Ou pior, peguei o celular e digitei uma mensagem para um amigo policial. Preciso falar. É urgente. Envolve uma carga suspeita. Mas antes de enviar, hesitei. E se eles estivessem realmente me vigiando? E se aquela mensagem me colocasse na mira de gente perigosa? Apaguei e desliguei o aparelho. No amanhecer, voltei para a estrada. Mas, alguns quilômetros adiante, vi algo que gelou meu sangue. Um bloqueio improvisado no meio da pista. 3 homens armados,
usando coletes táticos, me mandando parar. Reduzi a velocidade, mas em vez de obedecer, joguei o caminhão para o acostamento e acelerei. Ouvi tiros. O retrovisor estourou. Continuei até a curva seguinte, com o coração martelando no peito. Quando parei num posto mais à frente, percebi que havia um furo de bala na porta do baú. O som lá dentro tinha parado. Com medo, bati na lataria. Silêncio absoluto. Segui dirigindo, mas agora a paranoia me dominava. Cada carro que aparecia atrás parecia estar me perseguindo. Cada sombra na beira da estrada parecia se mover. Foi então que o carro preto reapareceu. Mas dessa vez, ele não manteve distância. Se aproximou até quase encostar no para-choque traseiro do caminhão. O motorista acenou, mandando eu parar. Ignorei. Ele acelerou, emparelhou e gritou pela janela: "Se não abrir, vai morrer junto com ele." Antes que eu pudesse responder, ele jogou o carro contra mim, me forçando para o acostamento. A manobra quase fez o caminhão tombar. Consegui manter o controle e voltar para a pista, mas o carro desapareceu na próxima curva. Naquela noite, parei em um posto afastado, longe da rodovia. Mas o sono não veio. Às 2 da manhã, ouvi um som diferente. Não era mais batida. Era como um arranhar metálico, como se algo estivesse tentando soltar as travas por dentro. E então, uma voz, baixa, quase um sussurro: "Me ajuda." Meu corpo inteiro ficou arrepiado. Eu não estava imaginando coisas. Tinha alguém lá dentro. Dentro do baú. Tem coisas que você só pode ver uma vez. Depois disso, elas te acompanham para sempre. Aquela voz me fez congelar. Olhei ao redor, como se alguém pudesse ter se escondido perto da cabine, mas não havia ninguém. A voz vinha, definitivamente, de dentro do baú. Peguei a chave e fiquei parado na porta traseira, o coração disparado. Eu sabia que, se abrisse, não teria mais volta. Mas também sabia que, se não abrisse, podia estar deixando alguém morrer ali dentro. Girei a chave. As dobradiças rangendo pareciam gritar para que eu desistisse. Quando abri, a escuridão me engoliu. A lanterna tremia na minha mão enquanto o feixe de luz varria o interior. No canto, encolhido, estava um homem, magro, sujo, com os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Mas não era só isso. Ele estava algemado a uma estrutura metálica no chão e preso com correntes que pareciam de prisão. "Por favor, não me entregue de volta para eles." A voz dele era fraca, mas desesperada. Aproximei um passo, tentando entender. "Quem são eles? O que está acontecendo aqui?" Ele respirou fundo, a garganta visivelmente seca. "Você não entende. Isso não é só sobre mim. Eles vão atrás de você agora." Olhei ao redor e vi algo ainda mais perturbador. Ao lado dele havia uma caixa de metal trancada com cadeados industriais, com símbolos estranhos gravados na tampa. Perguntei o que havia ali dentro, mas ele apenas balançou a cabeça, como se falar fosse pior do que o silêncio. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi o som de pneus no cascalho. Fechei a porta do baú rapidamente e corri para a frente do caminhão. Pelo espelho, vi faróis se aproximando. 2 carros pretos. Peguei o celular e liguei o motor ao mesmo tempo. Saí acelerando antes que eles encostassem. Os carros vieram atrás, e começou uma perseguição no meio da madrugada. Eu sabia que, com o peso que estava carregando, não podia competir em velocidade. Então, optei pela estrada velha, um trecho de terra que cortava um atalho pelo mato. A cada curva, os faróis sumiam e apareciam, mas eles continuavam na cola. Foi só depois de quase 1 hora que consegui despistá-los, entrando em um caminho estreito, sem asfalto, até parar em um posto abandonado. Desci e fui até o baú novamente. O homem estava suando frio, como se cada segundo ali fosse uma tortura. "Se você quiser viver, me deixa sair agora." Ele implorou, mas algo dentro de mim dizia que abrir as correntes seria assinar minha sentença de morte. "Me diz primeiro o que está acontecendo." Ele respirou fundo e disse: "Eu era um deles, até descobrir o que eles realmente fazem."
Essa caixa que você tá levando é mais importante do que eu. Se cair nas mãos erradas, muita gente morre. Minha cabeça estava a mil. Se o que ele dizia era verdade, eu estava no meio de algo muito maior do que imaginava. E, pelo jeito, não havia mais como sair sem escolher um lado. Quando pensei em perguntar mais, ele apontou para trás de mim. Virei e vi luzes vindo pela estrada de terra. Eles tinham me encontrado. Corri para a cabine e liguei o caminhão de novo, acelerando no escuro. O homem começou a bater na parede interna do baú, gritando: "Não deixa eles me levarem! Não deixa!" Meu coração parecia que ia explodir. A cada quilômetro, a sensação de que eu estava sendo encurralado aumentava. E, no fundo, eu sabia. Não importava qual decisão eu tomasse, minha vida já tinha mudado para sempre. A escolha final. Eu sabia que não ia sair dessa estrada sendo a mesma pessoa que entrou nela. As luzes atrás se aproximavam rápido. Não havia mais espaço para manobras. Não havia mais atalhos. Era só eu, o caminhão, um homem acorrentado e uma caixa que, aparentemente, podia mudar o destino de muita gente. A estrada se estreitou, ladeada por barrancos de um lado e penhasco do outro. Se parasse, estava morto. Se acelerasse demais, podia perder o controle e despencar. Olhei para o retrovisor e via as silhuetas dos carros ganhando terreno. Pensei na minha família, nos poucos amigos que ainda tinha, e percebi que, se continuasse obedecendo às ordens de entrega, eu estaria colaborando com algo terrível. Foi aí que a decisão veio como um soco. Pisei no freio com força, fazendo os pneus gritarem. Os carros atrás foram pegos de surpresa. O primeiro desviou por pouco, o segundo bateu na lateral do meu caminhão e rodou na pista. Saí correndo para o baú, destranquei a porta e encarei o homem acorrentado. Sem dizer nada, comecei a soltar as correntes. Ele me olhava como se não acreditasse. "A caixa, o que tem dentro dela?" Perguntei. Ele hesitou por um segundo e respondeu: "Provas, documentos, imagens, tudo que mostra quem eles realmente são e o que estão fazendo. Se isso for exposto, muita gente poderosa cai, mas você também vai cair junto." Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos e vozes se aproximando. Peguei a caixa de metal, joguei para ele e gritei: "Corre! Pelo mato!" Ele desapareceu na escuridão. Corri de volta para a cabine e liguei o caminhão. Os homens armados já estavam na estrada, gritando para eu descer. Engatei a marcha e joguei o caminhão contra eles. Não para atropelar, mas para abrir espaço. Eles atiraram. Os vidros estilhaçaram. Mas eu continuei acelerando. Consegui escapar pela curva seguinte, deixando para trás gritos e disparos. Dirigi sem parar por horas, até o sol começar a nascer. Quando finalmente parei, estava em um mirante isolado. Saí, sentei no chão e fiquei olhando para o horizonte. Não sabia se o homem tinha escapado. Não sabia se a caixa chegaria ao destino certo. Só sabia que minha vida, do jeito que eu conhecia, tinha acabado. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. A voz do outro lado era calma, mas firme. "Você fez a escolha certa." Mas isso foi só o começo. A ligação caiu. E, enquanto o vento batia no meu rosto, percebi que eu estava oficialmente dentro de um jogo que não entendia. E que, talvez, nunca mais teria como sair. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve aí se ainda não for inscrito. Aqui a gente conta histórias reais, emocionantes e que merecem ser lembradas. E compartilha com alguém que ama a estrada ou que precisa ouvir uma mensagem de força hoje. Ah, e se você curte esse tipo de história, clica aqui do lado e assiste mais um vídeo emocionante que a gente separou para você. Até a próxima viagem!